Vamos lá então. É a mesma página que está no Evangelho Todo Dia. É uma mensagem presente do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 71, editora FEB. E vos acontecerá isto para testemunho. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 13. A mensagem intitulada por Emmanuel para testemunhar. Agora Emmanuel vai dilatar para a gente um pouquinho mais sobre esse testemunho. Vamos lá. Naturalmente que o Mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos, aflições. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos, satisfação, prazeres, euforias, falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar, pedir para o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos, descuidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram, que se significaram em mentores dos que desejam mentirosos regalos, presentes, mimos, no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o Mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Bem, a página ela é bem difícil de compreender se estamos mergulhados num pensamento de que quando estamos buscando nos religar a Deus através do exercício da Boa Nova, quando estamos querendo vivenciar essa Boa Nova, não podemos acreditar que só por estarmos no caminho certo, que o caminho serão apenas de flores maravilhosas, perfumes maravilhosos, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum desafio, sem nenhum tormento. Não é isso que vai ocorrer. Não faz nem sentido isso, né? Porque a boa nova, a boa notícia, é para que possamos restaurar o nosso mundo íntimo, construir um mundo íntimo diferente, compreendermos exatamente por que estamos aqui, a que viemos, o que precisamos treinar, modificar em nossas consciências. Então, como vamos ficar esperando e aguardando testemunhar algo onde ficaremos só nas simples observações da manifestação divina? Vamos ter que trabalhar, e o trabalho começa em nós mesmos. Então, já foi observado naturalmente diversas situações aqui na Terra, né? Diversos pedagogos modernos, diversas pedagogias modernas da Terra, elencar, né? Ficar repleta de esforços seletivos, né? Conduzindo perspectiva do processo de aprendizado,
detectando a capacitação. Eu estou ensinando a matemática desse jeito, será que esse método o aluno absorveu melhor? Ah, não absorveu não? Eu vou melhorar o método. E cria metodologias cada vez mais modernas de ensinar. E igualmente, sempre cria métodos de mensurar a capacidade de cada um. Porque você aplica uma metodologia de ensino e você quer mensurar se a pessoa absorveu aquele ensino. Você aplica uma metodologia para testar aquela inteligência, e aqui a inteligência está sendo um pouco mais amplo do que a pedagogia moderna, né? A pedagogia moderna só utiliza a inteligência no sentido de capacidade de aprendizado, velocidade de aprendizado e capacidade de memória desse aprendizado. Ou seja, ainda não é aquela concepção de inteligência mais abrangente do termo em si, né? De intelegeres, em escolher dentre. Ainda não está nesse ponto ainda. Mas mesmo não estando nesse ponto, ele busca testar a inteligência de cada um. Cria métodos de teste para quantificar e criar uma escala entre seres humanos, mas acima de tudo, para checar que se a pedagogia aplicada, ela resulta em resultados positivos. Então, Emmanuel, de uma maneira muito inteligente e muito perspicaz, explica para a gente, o Evangelho, essa boa notícia, essa boa nova, oferece situações semelhantes. Como é que você vai demonstrar o seu desenvolvimento e sua capacitação no ramo da paciência se você não estiver em situações que a sua paciência será exigida? Como que você quer checar e mostrar que você é capaz de tolerar todo e qualquer tipo de má conduta de alguém ao seu lado se você só conviver com pessoas extremamente perfeitas? Não faz o menor sentido. Você quer conviver com pessoas esquisitas, que demonstra o tempo todo uma série de defeitos, para você checar se você é capaz de tolerar esses defeitos. Da mesma maneira, a gente não pode aguardar que vamos desenvolver o perdão observando o nascer e o pôr do sol, numa plena admiração da obra divina. Vamos aprender a desenvolver o perdão sendo ofendidos, sendo maltratados, vilipendiados, enganados, passado para trás. É a vida, é a terra. E ele deixa claro que devemos realmente conhecer a nossa posição de trabalho. Num plano como a terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Só o ato de transpiração do nosso corpo físico, é só a temperatura chegar próximo de 40 graus, né? Passar um pouquinho dos 36, que é o nominal do nosso corpo, bota 37, eu nem sei que temperatura está agora, por aí, mas deve estar 37, 36, agora então, o sol está se pondo, está um pouquinho mais ameno, mas um pouco atrás devia estar o quê? Uns 40 graus, 38, é exaustivo, é pesado até o ato de respirar, um ar muito mais úmido. Então tudo no planeta é com mais dificuldade. Você está num planeta em que a gravidade é quase 10, 9,81. É ao nível do mar, ou seja, é altamente elevado, é impressionante. Quanto mais próximo do centro da Terra, mais intensidade existe nessa gravidade, essa aceleração que puxa a gente para o centro da Terra. Então, um corpo físico que tem uma massa de 60 quilos, corporal, 70 quilos, 80 quilos, não importa. Você sente que você tem que fazer um trabalho hercúleo para movimentá-lo, para correr. Inclusive, aqueles que têm um certo desempenho atlético sabem das suas limitações. Sabe que do repouso você não consegue correr 4 km. Então, se surgir uma situação qualquer no planeta em que você precisa correr numa determinada situação aflitiva, 4 km, você já sabe se você consegue correr ou não. Então você compreende que existem dificuldades inerentes ao planeta, seja pelo simples fato de respirar, de agir, de falar, de pensar, de elaborar a sua conduta, né? Não, hoje as pessoas gostam de fazer isso. Hoje eu vou
A pessoa começa a planejar. Hoje eu vou falar melhor com fulano. Eu vou tolerar mais o problema dele. Mas o problema principal nosso é que nós não nos conhecemos em plenitude. Nós não queremos olhar para dentro todos os dias e observar onde a gente mais falha. Aí a gente acredita que é dimensionando o erro do outro, dimensionando o que eu vou ser capaz de tolerar o outro, é que eu vou criar poderes de tolerância. Que é um equívoco. A gente não tem como controlar como o outro vai reagir. Mas a gente precisa imaginar até onde nós somos capazes de tolerar certas ofensas, certos erros, certos equívocos, porque tudo isso é para nos educar. Esse é o problema. Por isso nós temos que compreender a nossa posição de trabalho. Nós temos que reconhecer, caramba, olha que circunstâncias que eu estou vivendo agora, independente de como ela se foi configurada. Eu estou casado com Beltrana ou com Beltrano, eu estou com filhos assim assado, eu preciso me desempenhar em bondade, em tolerância, em perdão, que são as ferramentas do amor, e eu tenho que fazer o possível e impossível para não criar problemas no meu mundo íntimo, mais do que eu já tenho. Mais do que eu já tenho. Esse é o grande problema. E geralmente a gente quer dimensionar a nossa tolerância imaginando o que o outro vai fazer. Se o outro falar isso, fizer aquilo, eu não aguento. Aí eu explodo, aí eu faço isso, eu faço aquilo. Então, nós estamos tentando evoluir segurando no corrimão. No corrimão alheio. Não tentando evoluir criando nossa própria escala. Então vai chegar um momento em que nossa escala interna de temperatura, nós vamos ter que ter consciência de que valores são esses. Que escala é essa? Né? Não é Fahrenheit, não vai ser graus Celsius, não é Kelvin, não é José, Ana, não é escala Ana, não é escala Andréia, mas Andréia para com Andréia mesmo, ela possui sua própria escala. Ela tem que reconhecer seus próprios limites. E quando os seus limites forem ser demandados, a gente vai perceber que a gente vai falhar, a gente não vai suportar a situação, temos que buscar socorro e amparo, pedir ajuda, acalmar e ter consciência da nossa posição de trabalho. Caramba, isso é um treinamento para mim. Eu não posso achar que isso é o fim da picada, que isso é insuportável, que isso é um absurdo. Eu não posso imaginar isso. É um trabalho, é uma experiência. Daqui a 10 mil anos nem esse planeta de repente vai existir. Então é uma experiência que me está sendo facultada para que eu possa desenvolver outro padrão vibratório, outro padrão de convivência. Então, é claro que ele está tratando de um detalhe importantíssimo. A maioria de nós buscamos a satisfação dos limites físicos que a matéria nos impõe. Então, nós temos que tomar muito cuidado para com essa satisfação, esses prazeres, essas euforias aqui, no sentido de alegria, né? Satisfação, prazeres e euforias falsificados do mundo. Por que tratou dessa maneira de escrever essa frase? Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. O que ele está falando? Então, por vezes, qual é o critério de felicidade? Você pode entrevistar 3 mil pessoas. As 3 mil respostas vão ser direcionadas com relação a critérios puramente físicos, do corpo físico. Para mim, felicidade é comer filé mignon. Para mim, felicidade é estar no ar-condicionado a 20 graus, mesmo ininterruptamente. Já que estamos falando de calor, né? Para mim, felicidade... Então, a pessoa começa a elencar uma série de conceitos de felicidade, de satisfação, de alegria, que não tem a ver com nenhuma satisfação espiritual, que não tem nem nada a ver com a alegria verdadeira espiritual, que não tem nenhuma relação com a felicidade espiritual, já que os gozos aqui poderiam se classificar também como felicidade. Então, como não está ligado ao quesito felicidade, imaginando a propagação da lei de progresso, você fica imaginando, então eu estou só me enganando, eu estou sendo enganado. Eu estou convivendo com os gozos falsificados do mundo, achando que estou feliz, né?
E tem diversos condutores, diversas pessoas vão falar para você, vão te convencer, vão falar com total assertividade. Isso é a melhor forma de viver, é assim. Compre um carro, seja feliz, né? Troque de carro ano que vem. Trocar de carro vai te deixar você com uma autoestima muito maior. E o engraçado é que todos os psicólogos da Terra seguem nessa mesma conduta. Infelizmente, eles também estão sendo enganados. Mas do ponto de vista espiritual, já que todos nós somos espíritos, a gente tomar cuidado. Peraí. Então, todas essas coisas do mundo não são para ficar nos agradando. Não é para ficar sustentando no sentido de nos agradar. Porque hoje temos acesso, amanhã possivelmente não. Hoje temos comida, possivelmente depois de amanhã não. Hoje estamos com as duas pernas. Quem sabe amanhã não. Perde-se as duas pernas. Deus fala, ó, acabou. Vamos sustar duas pernas. Vamos ver como é que você reage aí na Terra só com dois braços. Quem poderia dizer que não poderá passar por isso? Né? Sabendo que 18% a 28% da população mundial possui alguma limitação física, possui alguma necessidade especial. Então você começa a repensar a vida, né? Peraí, aqui é um educandário importantíssimo, mas essa grandeza de visão, ela só se amplia se você se enxerga como um espírito imortal. Você já encarnou aqui no planeta milhares de vezes, ou centenas de milhares, ou quiçá milhões, e você precisa continuar reencarnando em situações adversas, sob diversas situações de contrariedades, para treinar, para se desenvolver. É igual quem vai escalar uma montanha. Ele não fica satisfeito porque escalou um monte pequenininho, subiu 2, 3 pedras e escalou um monte de 300 metros. Ele olha para o lado e fala, não, agora eu quero escalar aquela outra ali de 1.000 metros. Não, agora eu quero escalar aquela outra de 2.000 metros. Não, agora eu quero treinar e me capacitar para escalar uma de 5.000 metros. Não, agora eu quero escalar todas que estão acima de 8.000 metros. 8.000 metros de altitude. Então, não adianta. Nós mesmos, como espíritos que estamos demandando progresso, vamos querer dificuldades diferentes. Né? Vamos querer situações adversas para continuar nos transformando. Só que quando estamos aqui na Terra, nós temos uma coisa meio esquisita. Quando o bicho pega, quando a situação fica difícil, é normal acontecer essa pergunta aqui. Ó. Nós vamos, diversas pessoas oram, pedem a Deus para continuar certas fantasias. Então, se ela tem um princípio de felicidade, ter uma casa na beira de um lago, uma casa de praia, um carro do ano, ela fica orando e pedindo por isso. Senhor Jesus, troca o carro para mim, Senhor. Eu preciso de um carro novo. E é isso que ele está falando aqui, ironicamente. Como que você quer invocar, ou seja, pedir para o Salvador, para a continuidade de fantasias? Ah, Senhor, que eu possa, vender aquilo lá e tal, não sei o que, fazer um ótimo negócio e, ganhar 1 milhão, né, aquilo não sei o que. E a pessoa fica num monte de fantasias alucinadas, perdendo o foco. Você não está aqui para ser um milionário. Você não está aqui para ser um bilionário. A filosofia materialista empurrou isso goela abaixo e você quis comer esse tipo de informação porque você gosta. Não é porque Deus é que alterou a sua mente para você aceitar isso, não. Cada um de nós seguimos essas fantasias porque nós gostamos das fantasias. Ah, eu quero, né? Eu quero um dia, ser uma modelo. Ser a mulher mais linda da face da Terra. Ser o homem mais lindo da face da Terra. E aí começa um monte de fantasia alucinada. E tem pessoas que oram ao Salvador, oram para o Cristo. Cristo, Deus conosco. Ora para o Cristo pedindo isso. Ah, Senhor, vai, me dá uma forcinha aí. Uma encarnação, eu fui Miss não sei o que lá. Eu quero muito ser de novo. Foi tão bom. Fez tão bem para o meu ego. E ele pega e continua. Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior. Aí a coisa muda de figura.
Ah, é para a esfera maior, não é para mim? Não é nada para mim, não? Não. Nunca é para você. É sempre para a esfera maior. É sempre para todos. Se você está solicitando, pedindo alguma coisa ao Senhor, que atende só a você, você está fazendo a prece errada. Você está solicitando totalmente errado. Porque ele deixa claro, sem nos descuidarmos ou esquecermos que o serviço, prestar serviço à esfera maior, é um serviço que começa em nós mesmos. Então Jesus deixou, eu vou repetir isso 1 milhão de vezes enquanto eu estiver encarnado ou desencarnado, enfim, não importa. Temos que ter aquela consciência, escrever isso na nossa consciência bem profundamente. Eu tenho que aprender a pedir, a buscar e a bater. Pedir o quê? Eu quero pedir caminhos que transformem o meu mundo íntimo. Eu não quero mais ser egoísta. Eu não quero mais ser orgulhoso. Eu não quero mais ser vaidoso. Temos que pedir caminhos, ou seja, situações que seremos constrangidos a transformar o nosso mundo íntimo. Também precisamos o quê? Buscar. Buscar o quê? Aprender como agir no bem, como melhor falar, como melhor se portar. Tem pessoas que falam assim, mas eu sou assim mesmo. Eu falo e vou falando, e se for verdade mesmo, eu jogo logo na cara. Mas isso não é exatamente buscar, né? Você está buscando o problema. Isso a gente já tem experiência de sobra. Chega agora, quando Cristo pede que a gente busque um aprendizado novo. Senhor, me dê ajuda para que eu possa buscar novas formas de agir. Porque só as que eu estou agindo é insuficiente. Não me tira do buraco. Por vezes estamos dentro de um buraco, de um poço grande, largo, e estamos achando que estamos, vivendo a grande realidade espiritual. Mas a gente está prisioneiro de um buraco que nós mesmos cavamos. Então temos que pedir ajuda a Deus para que possamos aprender com outros exemplos, com outras percepções, como agir no bem. Porque não é fácil fazer o bem. É fácil imaginar o bem. Fazer, desempenhá-lo é muito complexo e requer muito cuidado. E igualmente bater a porta. Quando a gente vai bater a porta, como Cristo nos sugeriu, é justamente fazer a vontade do Pai, exercer esse bem segundo os preceitos de Deus e não os nossos. Então, pedir, buscar, bater. Pedir para transformar o nosso mundo íntimo, nossas obrigações que nós temos conosco mesmos. Buscar nossas obrigações que temos para com o próximo, como amar o próximo. E nossas obrigações que temos para com Deus. Então, se Deus cria uma situação onde teremos que nos sacrificar, mesmo para empurrar um grupamento, para empurrar 2, 3, 4, para auxiliar 5, e vamos perder a encarnação nesse processo, e Deus assim quer, Ele aguarda a sua vontade de realmente exercer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Não estou aqui falando de suicídio, estou aqui falando de se apagar os seus desejos. Mas eu queria tanto ser uma jornalista, âncora da Rede Globo, de não sei o quê. Eu tive que parar isso tudo para ser mãe, cuidar de 3 crianças. Que absurdo. Um dia eu vou cumprir esse meu sonho. Eu oro a Deus para cumprir esse sonho. Mas Deus está te convocando para você servir a 3 almas. E você está em duelo. Está duelando. Não, Deus, acho que está errado. Eu devia ser âncora de jornalismo e você quer que eu seja mãe e fique cuidando de criança. Que absurdo, Deus. Está me vendo, não? Não está escutando os meus pedidos? Então é esse o gargalo que a página vem trazer para a gente. É um conflito. O testemunhar o Evangelho é um conflito de interesses. É olhar para o nosso mundo íntimo e falar, caramba, eu vivo minuto a minuto tentando apenas exercer o que o meu mundo íntimo já está estruturado. E eu não busco nada em agradar o próximo. Ao contrário, eu busco fazer as coisas ao próximo para me beneficiar. Eu não busco beneficiar o próximo. Eu não busco amar o próximo. E quando vem uma solicitação de Deus e Ele cria constrangimentos, todo mundo pode abandonar a criança. Como tem um monte de casos na Europa e em diversos outros países. A criança pega, bota todas as crianças por orfanato
né? Grandes pedagogos e psicólogos não, grandes pensadores do século XXI, século XIX, se eu não me engano, não vou citar aqui nomes, porque já que é uma crítica, a pessoa tinha 6 filhos, botou os 6 filhos para adoção e resolveu ir trabalhar escrevendo como os pais deveriam pensar na condução da vida em família. Você botou seus filhos para adoção, meu amigo? Como você pode escrever para algum outro ser humano? Você surtou, cara. O que você deve fazer ou não deve fazer? O que você deve fazer, você resolveu não fazer. Ou seja, deixou para trás uma missão importantíssima de ser pai. Então, é uma dificuldade muito grande quando a tarefa bate à nossa porta. E a gente fica achando que a tarefa é para ser tipo missionário. Não, a tarefa, em primeiro lugar, são os constrangimentos que a vida em sociedade e que a vida em convivência nos oferta. Olha, eu vou criar um constrangimento que todo mundo tem esse constrangimento. Todo mundo tem que honrar pai e mãe. Por quê? Porque assim que você nasce, você já deve a vida a 2 pessoas. Depois você passa a dever tudo que você aprende. Se você aprende a falar, você aprende a comer, aprende a se cuidar, você deve a alguém. Então já tem um constrangimento forte aí. Já está te obrigando a perceber isso. E por vezes nem esse básico do básico a gente percebe. Então, por que eu estou dando essa volta toda? Porque o próximo parágrafo ele fala justamente sobre isso. Que existem pessoas, pedagogos, filósofos respeitados hoje na cultura, né? Existem muitos homens de valor cultural, mas que se constituíram em quê? Qual foi a significância que eles tiveram? Foram mentores do quê? Mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. Então está percebendo por que ele vai escrever um livro sobre superação, sobre evolução, sobre caminhar no desenvolver em sabedoria e em amor, se não é isso que as pessoas querem comprar. O que ele faz? Ele passa a ser um mentor de ideias que são basicamente presentes e mimos do plano físico. Então a pessoa fala, não deixe sua felicidade de lado. Esse negócio de criança é bobagem. Aí depois desencarna e fala, poxa, mas eu acreditei naquele cara lá que foi meu mentor, né? Por que Deus não alterou? Por que Deus permitiu que essa pessoa se manifestasse e tivesse tanta influência no mundo? Ué, mas é esse o grau de dificuldade do planeta. Segue quem quer. Você não vai ter apenas uma linha de escolha. Você vai ter 30, 60 escolhas. Descubra qual é a melhor forma de conduzir sua vida. Se só tivesse uma única fonte de escolha, você não está escolhendo nada. Né? Então é esse o grande problema que a página vem tratar. Então, por vezes, queremos culpar. A culpa foi do mentor, né? Essa pessoa que desenvolveu essa teoria. A pessoa desencarna revoltado. Poxa, mas eu segui fulano, eu segui Beltrano, que pensou isso, que me influenciou, né? Eu fiquei com o coração raivoso por causa de Beltrano, de Ciclano. Não, você ficou com o coração raivoso porque você já tinha o coração raivoso. Você só achou uma circunstância onde você não consegue passar desse teste. Você não conseguiu passar desse teste. Então ele fala, no Evangelho, porém, não acontece assim. Não tem esse negócio de vou fazer uma prece a Jesus, eu estou aqui, eu estou fazendo tudo direitinho, não bebo, não fumo, não faço nada de errado, não fico na algazarra, eu não tenho por que ser testado em dificuldade. Não tem? Não entendi. Como assim não tem? Né? Aí é que tem, aí é que mais tem, né? E ele deixa claro, no Evangelho, porém, não acontece assim. Não acontece. Não adianta você achar que vai, né, existir essas ideias fantasiosas no passado. Se você está, né, no acolhimento de uma religião, nada de ruim vai te acontecer. Se você está no acolhimento de uma religião, tudo que você desejar vai ser atendido. As pessoas transformaram o pedir e obtereis é pedir qualquer coisa e você vai ser atendido. Ou seja, basicamente inverter os papéis. Deus e Jesus estão de plantão para te servir.
E você encurrala ele no canto, ele não tem escolha, a não ser te servir. É uma ideia altamente doentia, quiçá até perversa. Então, no Evangelho, ou seja, na Boa Nova de Deus, que Jesus exemplificou para todos nós, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, ao trabalho do mestre, né? Não é para que chore em desalento, repouse em satisfação ociosa. Não é, não. É para gerar resultado no exercício do bem, no exercício da humildade, no exercício da tolerância, no exercício da transformação moral que ele aguarda de cada um de nós. Mas como vamos mostrar que estamos tendo essa capacidade se não formos testados? Precisamos ser testados, né? Então, se o Senhor te chamou, já, em qualquer tipo de experiência, que a gente não acredita que é uma experiência, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Dar testemunho é passar pelas situações com confiança, com resignação, mantendo o espírito de alegria, de determinação que, mesmo em situações adversas, deveremos promover o bem, quiçá, no mínimo, com o nosso pensamento apenas. Não se revolte, não julgue mal, seja tolerante, perdoa. Então, não é trivial, é extremamente complexo esse tipo de conduta. E o que é mais estranho, né? Tem um livrinho infantil, que não é exatamente infantil, né? Que não sei se a maioria aqui conhece, chamado O Caminho Oculto, do espírito Veneranda. Quem não conhece Veneranda é aquele espírito que tem 1 milhão de horas bônus, só isso, 1 milhão de horas bônus, alguns séculos, né? De tarefas e trabalhos desempenhados em nosso lar. Ela é uma das co-construtoras de nosso lar. Ajudou a construir nosso lar, né? Essa cidade espiritual. E ela psicografa um livro aparentemente infantil, né? O Caminho Oculto. O nome do livro é O Caminho Oculto. Quem tiver a oportunidade de procurar, procure. Resumidamente, em 2 minutos, O Caminho Oculto, o que ele narra? Uma criança que queria muito encontrar com Jesus, queria muito estar com Jesus, queria estar realmente junto com o trabalho do Cristo. Para estar com o Cristo não para de trabalhar. Se você quer estar junto dele, você quer estar trabalhando, né? É igual assim, poxa, eu queria tanto encontrar fulana é costureira. Ué, vai lá na máquina de costura que ela tá lá, ué. Né? Você vai ajudar a cortar linha, você vai estar ali e vai proseando, mas vai ajudando, vai estar trabalhando junto. Então, quer estar com Cristo é isso. E ele tem um sonho, narra, né, de uma forma infantil, que ele tem um sonho com Cristo e o Cristo. Amanhã eu vou te encontrar. E o menino sai de casa, corre, todo feliz. Poxa, Jesus vai me encontrar. Só que aí no caminho, o avô dele pediu ajuda para poder carregar um saco lá de ração para os animais. Ele falou, não, eu não, que carregar saco o quê? Tô fora. Deu uma desculpa qualquer, mentiu pro avô para não ter que ajudar. Meteu o pé. Foi para outra situação. Aí ele viu depois uma árvore tomada de formigas. E o pai já tinha avisado a ele, olha, se você vê uma árvore tomada de formigas, a laranjeira estiver começando a aparecer formigas, me avisa. Porque se eu não passar produto, a árvore vai perecer, vai morrer. E ele, se eu for falar isso, ele vai querer empurrar essa tarefa. Eu tô fora, meteu o pé. O coleguinha na escola pediu um livro emprestado, que ele nem usava mais, ele disse não. Né? A vaquinha precisava de água, porque estava sem água no coxo, ele não quis botar água para as vaquinhas. Ele não queria fazer nada, em momento nenhum. Tudo tarefas materiais, simples. Então, chegou em casa depois, mais tarde à noite, né? Brigou com a família porque ele queria comer uma comida diferente. A comida não tinha, não estava pronta como ele queria e nem tinha o que ele queria comer. Ficou zangado, cuspiu fogo. Tudo bem. Aí ele foi dormir. Se sentiu transportado para um lugar diferente e lá teve com Cristo. E o Cristo estava muito triste, entristecido, porque até no caminho ele viu um passarinho que estava adoentado. Ao invés de tentar socorrer o passarinho, ele pegou uma cetro com a pedra e matou o passarinho. Mesmo o passarinho, né, demonstrando preocupação com o ninho,
precisava cuidar dos filhotes, ele não teve o menor tipo de consideração com aquela vida. E Jesus pega e explica para ele. E ele vai tirar satisfação com Cristo. Onde você estava, Jesus? Te procurei o tempo todo. Você não foi me encontrar, você me abandonou. Mas Jesus, mas eu te procurei todas as vezes. Diversas vezes. Aí ele pega e narra, olha, eu estive lá contigo quando você, né, junto com o seu avô. O seu avô estava precisando muito de sua ajuda. Tudo que aconteceu no dia daquela pessoa, Jesus sabia. E falou, eu estimava que você fosse poder servir, ajudar, amparar, amar, socorrer, e você não fez nada. Eu pedi depois sua ajuda na rua, assim, assado, com um colega que precisava do livro que você tinha em casa, e você disse que não ia emprestar, ele que compre outro. Eu não entendi, eu pensei que você fosse ajudá-lo. E ele vai narrar, aí o livro narra isso tudo no final, você fica chocado, né? Porque o livro não é para criança, né? Não é, o livro é para adulto. Quantas vezes nós nos portamos assim, onde temos circunstâncias que nos constrangem a agir no bem, e a gente escolhe não agir. Mas se tivesse Jesus do lado olhando, opa, você ia agir. Mas adivinha, ele está olhando. Ele monitora o nosso pensamento e a nossa conduta minuto a minuto, esperando o nosso testemunho de amor e de sabedoria em todos os gêneros, que promovam o desenvolver e o progredir de todos, não apenas o nosso umbigo, né? Então é isso aí, pessoal. Temos que aprender a testemunhar em todas as circunstâncias aqui da Terra que nos são ofertadas, né? Tá com você aí, Ana. Muito bacana essa. Eu achei lindo esse final que ele fala, né? Que já fomos chamadas porque estamos prontos a testemunhar. Eu achei lindo. O Senhor te chamou. Eu acho que essa frase devia estar até na nossa geladeira, no nosso quarto, em todo lugar. Que o Senhor te chamou, não te esqueças, que já te considera digno de testemunhar. E a gente perde a oportunidade, né, Cosélio? Mas é em todas as situações. A gente tem que parar de entender religiosidade como algo à parte da vida, né? Então a gente pensa assim, religiosidade e caracteres de perfeição não tem nada a ver como é conduta e convivência em família, como é conduta com a esposa, como é conduta no trabalho. Ué, como não tem? Você quer usar esses conhecimentos para quê? Fazer um foguete e lançar para o nosso lar? Já sei, desenvolver estalinho. Eu vi que no nosso lar as crianças não têm estalinho para brincar. Eu vou desenvolver todo esse conhecimento para fabricar estalinhos, para vender em nosso lar. Não, eles não usam estalinhos em nosso lar, né? Não se usa isso lá. Então a gente precisa entender que tudo isso é para usar no aqui e agora. E que a gente precisa despertar que o testemunhar, nós já estamos vivendo o momento de estar executando esse testemunho. Se reencarnou, pode ter certeza, está tudo programado. A criança está nascendo, está tudo programado. Diversas situações e constrangimentos para que ela possa testemunhar a sua capacidade de agir no bem, a sua sabedoria de como agir, de como melhor executar, as habilidades de convivência, as habilidades de perdoar, de tolerar, e o mais complexo, de como fazer o bem. Como fazer o bem? Nós temos que reconhecer que a gente é muito ruim nisso ainda. De longe, nós somos péssimos. E a gente precisa aprimorar esses recursos, né? Com Cristo. Então vamos fazer a nossa prece. Andréia, quer fazer a prece, Andréia? Tá ligado, tá desligado o microfone. André? Vamos fazer a prece, André. Ela estava com problemas na internet. Então vamos lá, gente. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, aprendendo um pouco mais. Que tenhamos força, Senhor, para dar o nosso testemunho, de sermos melhores a cada dia.
que o nosso estudo de hoje possa fazer com que possamos estar mais esclarecidos, empenhados e abertos, Senhor, para esses ensinamentos. Pedimos também pelos companheiros que fazem parte desse estudo que hoje não puderam estar presentes, pelos nossos familiares e por todos que sofrem, Senhor, nesse mundo de provas e expiações, por estarem testemunhando, Senhor. Agradecemos. Com essa prece, pedimos permissão para iniciarmos e continuarmos o estudo da noite. Muito obrigada. José, Sim. nós estamos... Sim. Andréia não está aí. Na semana passada, eu não pude participar e teve só José e Eliane e Lúcia no estudo. Aí a Lúcia estava falando, não sei se José vai ficar chateado, de nós voltar, e continuar no ponto que nós paramos no último estudo, que é nas contradições e mistificações. Ok. Aí, Andréia, você podia falar a O meu página. telefone não estava funcionando. É isso que eu percebi. Falar a página para a Tosélia. A página? Na minha é 287. 280. Isso, 280. José, você não se incomoda, né? Oi? Não, que eu repetia que a gente... Não, tranquilo. De boa. Porque a Lúcia falou assim, Ana, foi tão esclarecido, tão bom esse estudo, porque teve pouca gente, se eu fosse você até repetir, porque aí não ficou gravado nem nada. Então tá, pedir licença a José, né, José? Então vamos Sim, ué. começar. Aí só me atualiza então, continua da onde? Daqui mesmo? Aí é onde você tá, porém. Tá ok. Tá? Então só para recapitular, né, a gente está tratando, só para falar aqui de qual item, né? Vamos lá. Nós estamos agora nesse roteiro 3, né? Contradições e mistificações, né? E tratando do item primeiro, contradições e mistificações. Tem o mesmo nome. Vamos lá. Vamos lá. Aí, deixa eu maximizar aqui na tela. Então nós estávamos lendo, né? Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Ele deixa claro, ó, cuidado, né? Se você ficar com um pensamento desejando, poxa, devo trocar de carro ou não devo? Devo ter alterações disso ou não devo? A pessoa começa a querer usar o contato patrocinado, né, pela estudante superior para esse tipo de bobagem, pode ter certeza que a gente vai ser enganados. Ou seja, não será possível alcançar esse resultado, porque não tem sentido físico, porque ele justamente não é permitido, né? Então vamos lá. Porém, há pessoas que nada perguntam e que são indignamente enganados por espíritos que vêm espontaneamente, sem serem chamados. Então ele está deixando já claro, ó, não é questão de ser chamado, é questão da sua capacidade de discernir, de diferenciar, de observar os princípios que foram, inclusive, apontados anteriormente, não sei se todo mundo lembra, né? Que os espíritos superiores, aqueles que estão realmente focados com os objetivos do Cristo, né? Ele está muito mais preocupado que aquela atividade seja empenhada da mediunidade para o melhoramento moral da humanidade. Você está preocupado, dizendo, olha, eu estou muito preocupado com o seu melhoramento moral, o que está acontecendo na sua vida. Começou a divergir para um lado pessoal a comunicação, né, mediúnica, principalmente a psicofonia, rasga. Taca fogo, faz uma fogueira, faz um churrasco em cima, rasga, joga fora. Certamente não tem nada a ver com os princípios adotados, né, por esses espíritos que querem realmente instruir, que é o nosso bem.
né? Os espíritos nos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas, nem vêm para atender às nossas paixões mesquinhas. Então, se nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores. Donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. Então ele está deixando claro, olha, tudo é treinamento na Terra. A gente já percebeu isso na página inicial. Tudo é treinamento na Terra. Se a pessoa quer realmente ser enganada, porque ela quer estar em contato com um espírito superior, e esse desejo dela é muito forte, qualquer pessoa que se manifestar e falar uma palavra truncada, falar algo um pouco mais inspirador, a pessoa começa a entrar num processo de fascinação, porque o mundo íntimo dela está assim. Não necessariamente porque foi chamado, né? Os chamados invocações, né? Aqui inicialmente comentada no princípio por Kardec. Mas aqui ele está deixando claro, mesmo aqueles que se manifestam espontaneamente, sem serem chamados, né? Porém, há pessoas que nada perguntam e que não indignamente enganados por espíritos que vêm espontaneamente, são indignamente enganadas. Então tem pessoas que não estão pedindo nada, não estão perguntando nada, mas o espírito começa a se manifestar, aí ela pensa, poxa, olha que palavras bonitas, olha só que locução verbal, nossa, olha como é que a pessoa fala pausado, olha como é que esse espírito imposta a voz, nossa, quanta eloquência, mas só está falando abobrinha. E a pessoa fica num culto de admiração em algo que não tem nenhum conhecimento, nenhum conteúdo para o melhoramento moral da humanidade. Muito menos alguma coisa que vai dilatar nossa capacidade de compreender a verdadeira moral. Então, assim, e as informações não tem nada de instrutivo e nada para guiar o caminho do bem, para melhor desenvolver, né, a nossa capacitação de agir no bem. Então, acabou. Pode falar eloquente, pode falar bonito, botar um monte de palavras elegantes. Isso não é sinônimo de superioridade. Porque nós já percebemos que o linguajar, e Kardec deixou isso claro, né, que o linguajar já apresenta o primeiro passo para percebermos se a mensagem é enganosa ou não. Mas tem gente que quer parar nessa frase. Mas Kardec não fala só isso. Kardec fala, olha, cuidado. O principal é analisar o teor. Pode botar palavras bonitas, pomposas, rimas ricas, estruturas de poema. Não importa qual ornamento vai usar de escrita ou de condução da informação. O que importa é o que a pessoa vai realmente estar informando. Qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo? Porque não se engane, por vezes tem conteúdos que é contrário à Bíblia, contrário ao Kardec. Às vezes tem conteúdos que é contrário ao Cristo. E nem um ou dois que surge. É direto. E por vezes o espírito que está se manifestando, ele não está fazendo por maldade. Ele não está planejando por maldade. É a ignorância dele. Ele ignora esses conhecimentos. Não possui esses conhecimentos. E fica a maioria, por vezes, encantada. Nossa, eu recebi a mensagem maravilhosa falando do Covid, que é isso mesmo, a humanidade precisa passar por esse tipo de dor, precisa ser chicoteada, que não sei o quê. Aí todo mundo, é isso mesmo, precisa ser chicoteada, precisa passar... Não entendi, você... Acredito que a justiça de Deus é punitiva como o Deus de Isaac e Jacó, né? Só conhecia a justiça e não conhecia o amor e a caridade. Então Jesus vem, dá um exemplo de vida. Acho que seu microfone está aberto, José. Eu acho que José quer falar alguma coisa. Quer falar, ou José? Ou o seu microfone está aberto? Eu acho que o microfone está aberto. Espera não. Tá ok. Ah, tá. Espera, vou fechar, desculpa. Tranquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ah, mas, poxa, eu recebi uma comunicação mediúnica por uma carta tão linda. Não se apegue à beleza da escrita.
Não se apegue a esse nível de morbidade. Existem muitos escritos, muitos escritores na Terra, encarnados, que escrevem um caminhão de bobagens que desvirtua o caminho para o bem, para o pensamento, para uma vida honrosa, para uma vida digna. E a pessoa escreve, porque tem alguém que vai comprar o livro. Está pensando só no ponto de vista comercial. Ah, porque o público quer ouvir isso, o público quer isso. Por vezes a comunicação mediúnica pode se portar nesse contexto. Por vezes o espírito está falando, ele precisa falar, ele precisa estar em contato, estar exercendo esse contato. Agora, a espiritualidade superior compreende que quem está estudando a mediunidade sabe diferenciar o que o espírito está precisando só de contato e que aquele monte de abobrinha que ele falou não é para você seguir, é para você seguir o Cristo. Tenho certeza que você vai ter esse tipo Vamos de... tratar de tal. Vamos sim. Que aí Então, não é algo do tipo... Poxa, essas pessoas que frequentam a mesa mediúnica não conseguem perceber os valores necessários, as ações do Cristo alimentando ali o socorro em detalhes, né? Alterando situações de corpo perispiritual, alterando problemas psíquicos graves, alterando consciências que estavam totalmente perturbadas na loucura, e a pessoa não consegue perceber que está encarnada o que é mais valoroso, o que é mais digno, mais moralmente adequado em termos de leis divinas, da forma de conduzir, na forma de tentar transformar o nosso próprio mundo íntimo. Aí a espiritualidade superior deixa, né? Ele vai aprender. A Terra é um mecanismo perfeito. São engrenagens perfeitas. A ausência de percepção, de perfeição nossa, é um defeito grave nosso. É falta de fidelidade a Deus. Quando nós somos fiéis realmente a Deus, temos realmente aquela fidelidade, ou seja, aquele grau de confiança numa relação recíproca. Ele tem consciência perfeita que tudo que nos cerca é para nos educar. Tudo que surge de situações adversas é para progredirmos. Tudo que nós nos alavancamos a querer agir no bem e é fornecido a possibilidade de agir no bem, está aguardando a nossa ação direcionada. Agora, se de repente a pessoa quer acreditar numa carta doida, com ideias contrárias ao bem, com ideias que, na verdade, não está alterando o seu orgulho e sua vaidade, muito menos o seu egoísmo. Ele está exalçando o seu egoísmo, exalçando o seu orgulho e sua vaidade. Aí você tem que... Se a pessoa não percebeu, não vai ser a espiritualidade superior que vai ficar gastando tempo com a gente, né? A gente tem mais o que fazer. Isso que a gente precisa perceber o grau chocante que ocorre, né? Então, elas nada perguntam, mas se comprazem em ouvir. Está dizendo, por vezes a pessoa quer ler um monte de abobrinha, ela se compraz. O que dá no mesmo. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente para joguete. Não tomaria facilmente. A gente não pode ficar imaginando, a espiritualidade superior deixou que eu fosse ficar aqui como joguete, né, para poder ajudar esse espírito, né? Não, né, não. A situação de se tornar um joguete na mão de espíritos perturbados é porque é defeito nosso. É defeito nosso. Nós temos que conviver com as adversidades de pensamentos, de opiniões e parar e pensar, peraí, o que isso tem a ver com Cristo? Esse é o pilar fundamental. O que isso tem a ver com Cristo? O que isso tem a ver com o progresso de todos? Né? E é uma situação difícil, né? Por vezes a pessoa recebe uma comunicação escrita, aí a pessoa quer ler na reunião mediúnica. Aí de repente uma pessoa que está coordenando fala, não vai ler não. Não, viu que a pessoa escreveu bastante, né? 2, 3 páginas. Não, acho melhor, mais prudente você guardar. Né? Tem pessoas que vão falar mais educadamente, não, eu acho melhor não. Mas a pessoa fica ofendida, né? Porque queria estar mostrando para todos. Não, guarda, analisa, depois apresenta para o coordenador da reunião, para analisar, né? Porque tem que olhar esses critérios que estão aqui destacados. É para o bem de todos? Pode criar cisão no grupo?
É algo que vai só estimular a vaidade? O que está trazendo de notícias melhores e de aprimoradas em relação a 1 bilhão de novas informações que já chegaram com o Consolador prometido? Nós temos que olhar com cautela, com muita cautela. Hoje nós estamos observando, dentro do Espiritismo, um empobrecimento gigantesco de novas publicações. Publicações vazias, sem nenhum conteúdo. Por vezes que é só repeteco de outros livros. Tudo bem, não tem problema nenhum. Quer fazer o repeteco, faz. Quer fazer uma análise, um comentário a mais, faz. Não tem problema. Mas temos que ter aquele cuidado. Estamos fazendo para agradar o nosso orgulho, a nossa vaidade? Ou é melhor estar exalçando um livro que já está falando a mesma coisa? Né? Já está estrategicamente bem estruturado e definido. Então, existe uma série de problemas com relação a isso. Ah, mas quem sabe eu sou um médium, psicógrafo, e eu tenho um projeto muito importante para cumprir. Olha, cumpre o projeto, faz então toda a obra e fica 5, 6 anos analisando se deve publicar ou não. Porque foi assim com todos. Todos os grandes médiums passaram por isso. Né? Grandes nomes da mediunidade que o Espiritismo comenta, e Sueli Caldas Schubert, todos esses grandes nomes, seja igualmente Chico Xavier, passaram por essas situações de receber a comunicação e não é para publicar agora. Analisa, estuda. Mano, eu sempre fui muito duro com o Chico. Obrigava o Chico a sentar e estudar as obras que ele psicografava. Não, agora está na hora de você ler. Você tem que estudar o que você escreveu. Ah, meu pensamento está participando, eu já estou colado com Cristo. Não tá não, fera. Tá não, baixa a bola, lê, estuda. Pô, se Chico precisa parar e ler a própria obra que psicografou, estudar e avaliar quando deve ou não publicar, e se deve ou não publicar, é difícil. É difícil sair permitindo isso à torta e direita. Então, cada casa espírita, cada casa escolhe como vai politicamente tratar esse assunto, né? Pode falar. Até o espírito, né, para se aproximar do médico psicógrafo igual o André Luiz, demorou um tempão, né? Essa aproximação e tudo. Sim, porque tem que haver harmonia, né? Tem que haver uma integração complexa de pensamentos, de identidades, de valores. Não é algo tão simples de psicografar algo nesse nível de compromisso. E quando você assume esse tipo de compromisso, você acende um facho de luz em cima de uma montanha. Você tem que estar preparado para sofrer as consequências. Fica quase naquela frase assim, ó, nenhuma boa ação fica sem punição. Parece que chama atenção, vira um facho de luz e diversos espíritos que são contrários até mesmo ao progresso da humanidade pode querer atuar contrariamente ao médium. E o médium tem que estar preparado para isso. Para sofrer as injunções, perseguições, sem ficar chateado com ninguém. Sempre poxa, se Deus permitiu, Deus acha que isso é importante para todos nós. Se está permitindo essa situação mais dura e mais complexa, Ele acredita que eu tenho capacidade de suportar, que eu tenho capacidade de amar, mesmo em circunstâncias adversas. Manter o foco em coisas mais simples. Manter a vida mais simples. Não ficar imaginando, não, onde está meu espírito protetor que não me protegeu, que não cuidou de mim, que não afastou todo o mal. Mas a forma dele te proteger é te treinando. Eu quero treinar para você ficar fera em perdão. Eu vou treinar para você ficar fera em tolerância. E toma chumbada de todos os lados, né? E isso aconteceu com o Chico várias vezes, tá? Chico uma vez teve uma situação dificílima. Né? Pode comentar aí, pode falar. Não, eu só queria comentar, você falou sobre essa aproximação, né? Abrindo um parênteses aí, na semana do carnaval que nós fizemos aquele evento, meu marido viu um tio meu aqui em casa, entrando no meu quarto. Eu faço essas coisas aqui no computador no quarto. Aí eu lembrei dele, ele nunca veio na minha casa quando estava encarnado,
não era muito próximo, eu fui criada com ele, mas assim, não somos próximos. Eu achei o que atraiu foi o encontro do carnaval, né? Agora que eu... Sim, pode atrair sem problema nenhum. Acontece, é normal. E não só pessoas que estão ligadas ao nosso histórico. Por vezes espíritos até que são, não digo só os contrários, mas aqueles que são curiosos. Pô, que facho de luz é aquilo? O que é aquilo que parece ser uma coisa boa? Parece ser uma coisa boa, vou lá ver, né? Se você botar uma fonte de água mineral no meio de uma praça, no meio de uma cidade, e falar fonte de água mineral, água mais pura, quem bebe jamais terá sede, vai aparecer uma fila gigantesca. Vai ser um alvoroço, vão destruir até a fonte que todo mundo quer beber. Mas só para a gente entender esse detalhe, né? Por vezes nos tornamos joguetes de espíritos levianos, porque por vezes a pessoa quer, entendeu? A pessoa quer, vai ser tão bom, queria tanto, né? Queria tanto que Eurípides Barçanufo escrevesse para mim, queria tanto que, poxa, Bezerra, né? Ele, um espírito desocupado, né? Parasse, viesse aqui, prosear comigo, escrever umas cartas de estímulo para o meu mundo íntimo. Você distorceu completamente com o objetivo da mediunidade, né? A pessoa distorceu. É para servir aqueles que precisam estar em comunicação, precisam estar exercendo, dinamizando o pensamento, junto com o outro encarnado. Porque às vezes o pensamento dele está totalmente perturbado. E eu já vi médiuns de mesa ficando triste. Poxa, eu estava escrevendo, mas aí um pensamento totalmente doido, alucinado, não escrevia nem palavra, só rabiscava. Mas às vezes o cara está num processo de loucura. O desencarnado está totalmente alucinado. E foi patrocinado, ele está numa mesa mediúnica, interconectar o pensamento dele com o médium, reestruturar a casa mental dele, num processo simples de escrita, de recomendações simples de esquece tudo, pensa numa palavra, tenta escrever uma palavra, tipo como estivesse ensinando alguém a escrever. Isso é um educandário mental. É uma forma de tratamento para o espírito. Aí o médium fica chateado. Poxa vida, eu não estou cumprindo as minhas obrigações. Era para estar escrevendo cartas aqui melhores do que todo o Pentateuco de Kardec. Aí as pessoas eu fico pensando assim, não entendi, cara. O cara quer que... Jesus deseja o quê? Que a gente ajude aos mais caídos da Terra. Ele espera que a gente ajude e ampare os mais caídos, os mais loucos, alucinados, psicopatas da Terra. Aí você quer... Não, eu quero trabalhar na outra ponta. Eu quero escolher em que ponta eu vou trabalhar. Mediunidade não funciona assim. Mediunidade é serviço com Cristo. E o Cristo deu exemplo. Só vivia junto com ladrões, prostitutas, ajudando a todos, sem exceção, sem nenhum critério de crítica, nenhum critério de condenação. Muito pelo contrário. E todos os discípulos perceberam, nossa Senhor, não entendo, a gente raramente encontra uma pessoa enlouquecida, né? Mediunizada, enlouquecida, tomada, né, por um processo de obsessão profunda. E você, com você toda hora esbarrava em em outra pessoa que estava com esse problema, né? Aí você fica assim, como é que pode? Com Jesus parece um monte de problema que a gente não via. Mas é isso. Ele é o médico das almas. E o médico das almas atende primeiro os casos mais graves. Se você chegar na emergência de um hospital, não vão atender primeiro uma dorzinha de cabeça. Vai atender quem está com hemorragia, parada cardíaca, não é isso? Quem mais precisa de ajuda? Então temos que entender que a mediunidade na casa espírita, focada com os critérios e os desígnios do Cristo, patrocinada pelo Cristo, é para atender às demandas que esses irmãos fora do corpo físico que planejam a reunião, como que eles vão encaminhar. Quem que é mais importante para dar comunicação, para escrever? Poxa, mas não escreveu nada. Não é para te agradar. É para você servir ao propósito do Cristo. Esquece o seu mundo íntimo, seus desejos de ser um grande escritor, de ser um grande psicógrafo. Esquece isso. É bobagem. Eu gosto muito do Eurípides Barçanufo, que no livro que conta a história dele, né? Aí tem
Ele montou basicamente uma escola, né, de espiritismo, e ele dava aula de mediunidade. Então ele fazia os fenômenos acontecer na hora. E tinha uma ala, né, que ele criou, que era para espíritos, médios que gostariam de desenvolver a mediunidade de cura. Você imagina como lotou, né? A turma só comportava 50, parecia 80, 100, 120 pessoas querendo. Aí na outra ala do lado ele falava, gente, já que todo mundo vocês querem aprender a curar, né, enfermidade, vamos agora todo mundo dirigir para a próxima ala. Separava os grupos, só daqui a 2 semanas a gente volta a se reencontrar. Vamos ver se vocês passam por essas 2 semanas. Só que a outra ala era a ala de enfermaria. E eles entravam lá para trabalhar como auxiliar de enfermagem. Quem conhece o trabalho de auxiliar de enfermagem sabe o que eu estou falando. Você fica em cuidado com o paciente e você fica direto em contato com as úlceras, com os pus, limpando a pessoa, dando banho banho de assento, banho na cama, virando o paciente. A pessoa está com muito pus numa ferida, você tem que ir lá raspar aquele pus, passar produto, né, e tal. Aí você tem que trocar a gaze, um cheiro de podre horrível. Ele dizia, quem quer treinar a habilidade de produzir curas mediúnicas tem que começar curando no corpo físico, auxiliar nos trabalhos de cura no corpo físico, na enfermagem tradicional. Faça com amor, faça com bastante zelo e vai prosperar. Claro que a turma esvaziava, ficava 2, 3. Acho muito legal essa passagem de... Eu imaginei isso. Ficava 2, 3. Então, mesmo com relação à psicografia, diversos começam a psicografia assim, nossa, senti uma inspiração aqui para escrever, acho que vai vir um livro. Mas o objetivo não é esse, às vezes. São raros os espíritos que vêm com esse tipo de missão. É raro, raro. Então o objetivo central é servir ao Cristo. O que ele mandar a gente fazer. Olha, vou mandar um monte de pessoas aí alucinadas. A pessoa não consegue coordenar nem um lápis na mão. Está totalmente louca. Ela perdeu até a habilidade da concepção física, perispiritual. O perispírito dele perdeu a forma humana. Vocês me ajudam aí, gente? Posso contar com vocês? Aí todo mundo, sim senhor, sim senhor. Aí na hora H, mas eu queria tanto escrever um livro lindo. Eu queria escrever um livro de poesia. Mediunidade não é para isso. Pode acontecer, mas deixa fluir naturalmente. Não imponha isso no próprio mundo íntimo, como um anseio, né? Um anseio, um desejo, um ponto, uma meta. Tá muito errado de seguir essa conduta, né? Então vamos avançando aqui com o texto. A astúcia, né, dos espíritos mistificadores, que cria essa mistificação, né? Vai mistificar. Ele vai tentar se passar por outra pessoa, vai tentar te enganar, vai tentar até você concordar com frases contrárias ao Cristo. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa às vezes tudo o que se possa imaginar. A arte, com que dispõe as suas baterias e combina os meios de persuadir, seria uma coisa curiosa se eles nunca passassem dos simples gracejos. Porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se achem em guarda. Olha, ele tá está sendo bem enfático. Para os que não se achem em guarda, né? Você tem que estar preparado. Vai dar ruim. A pessoa chegou, muito elogio, floreando, citando isso, citando aquilo. Ih, meu Deus. Isso não pode estar certo. Isso não faz sentido. A pessoa tem que ter essa malícia, infelizmente. Entre os meios que esses espíritos empregam, devem colocar-se na primeira linha, como sendo os mais frequentes, os que têm por fim tentar a cobiça, como a revelação de pretendidos tesouros ocultos, o anúncio de heranças ou outras fontes de riquezas. E aqui a gente poderia até destacar um outro aspecto que são mais atuais, né? Porque por vezes aqui está todo mundo focado nisso aqui, não está prestando atenção nisso, mas por vezes, eu vou falar para vocês uma coisa que vai acontecer daqui a 3 anos. A pessoa quer fazer, né, propagar, né, uma previsão.
né? Por vezes aqui não está nem falando de tesouros ocultos, né? Não está falando de anúncio de herança ou fonte de riqueza, mas ele começa a falar o quê? Olha, todos vão achar que você vai ser o quê? Aquela pessoa que consegue prever o futuro. Eu acho, cuidado, a pessoa pode cair nessa bobagem. Ó, devem, além disso, considerar-se suspeitas, logo à primeira vista, as predições com época determinada. Por coincidência, ele acabou comentando o que a gente queria destacar. Predições com época determinada. Olha, em 2057, o planeta vai entrar em regeneração. Aí você fica pensando assim, mas 2057 da contagem de quem? Do nosso sistema solar? Porque quem está prisioneiro ao tempo somos nós. O espírito superior não está prisioneiro ao tempo, não. Tempo e espaço, essa coisa de tempo e espaço que nós temos aqui, essa malha que nos aprisiona nessa experiência para treinamento, os espíritos superiores não estão presos a isso. Então, tempo pré-determinado é uma bobagem. Essas predições, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a pessoa aceita por ingenuidade, né? Por ingenuidade. Predições é um outro perigo, que a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. Olha, vai acontecer, eu acho que fulano vai desencarnar daqui a 2 semanas. E daí ele é um espírito imortal. Olha, eu acho, toma cuidado, hein? Acho que você vai perder todos os seus patrimônios. Todos os patrimônios pertencem a Deus, meu amigo. Entendeu? Então a gente tem que ter uma base sólida para não se deixar envolver emocionalmente nessas falas. Porque senão cai realmente acreditando que esses espíritos possuem esse tipo de acesso, de informações. E a gente sabe que não é assim, né? Só espírito de altíssima hierarquia espiritual, a nível de espírito puro, né? A gente sabe que depois que entra para espírito puro, tem uma outra escala gigantesca para espírito puro se tornar um dia um Cristo. Né? A gente já tem esse tipo de consciência. Então não é qualquer um que pode ter esse tipo de acesso de informações. Porque esse acesso, na verdade, é percepção de que está em cima de uma montanha, vendo pessoas se movimentando numa estrada. Ele está olhando de cima, por isso que ele consegue, por vezes, dizer o que vai acontecer. Porque ele está olhando de cima. Não é que ele tem uma ação privilegiada. A gente já faz isso aqui no dia a dia, gente. Quando a gente, por exemplo, uma pessoa é muito zangada sobre um certo assunto, alguém chega lá e fala, olha, não fala isso com ela não, hein? Não fala esse assunto com ela não, porque ela não... Olha, vira bicho, hein? Se você falar isso assim, sem assensado. A pessoa fica zangada. Ué, como é que você sabe que a pessoa fica zangada se nem falou ainda? Porque a pessoa já teve essa experiência anteriormente, consegue olhar um pouquinho de fora a situação e consegue perceber que a pessoa pode vir explodir e geralmente explode, né? Então, cumpre, não se deem os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos. Essa é outra aqui que a gente tem que marcar. Cumpre, não se deem os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos. Né? Não pode, é um perigo danado. Quando o fim não seja eminentemente racional, que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de veracidade às suas palavras. Desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados. Enfim, de tudo que se afaste do objetivo moral. Aqui ele destacou bem. De tudo que se afaste do objetivo moral das manifestações. Né? Tá se afastando dos objetivos morais? Rasga. Ah, é isso mesmo? Ah, ok, meu amigo. Obrigado, obrigado, hein? Valeu. Obrigado por estar tão preocupado assim. E toca a tua vida. Não entre em aceitar por aceitar. Que a pessoa se apresenta, diz nomes que, né? É impressionante. Encheríamos um volume dos mais curiosos se houvéramos de referir todas as manifestações de que temos tido conhecimento. Então, o próprio Kardec, né, já passou por essas circunstâncias e ele percebeu que não era um espírito superior. E ele deixou bem claro, olha,
usa isso a favor de vocês. Preste bastante atenção no teor. Está fugindo desses objetivos do Cristo, e quem está patrocinando o fenômeno é o Cristo. Então não fica mergulhando a sua consciência como algo valoroso, maravilhoso. E tenta fazer o possível. Olha, eu acho que vocês devem fazer isso, fazer aquilo, para melhorar o desempenho espiritual. Meu amigo, fique tranquilo. Jesus promove a melhoria do desempenho espiritual. Nós aqui não somos ninguém. Aí você busca o caminho da humildade, de se rebaixar e exaltar o Cristo, que é o provedor de todas essas manifestações, energeticamente falando. Tudo gasta energia, nada é de graça. Nada é de graça. Mas aquela consciência quer, por vezes, enganar as pessoas. Porque tem pessoas assim no mundo. Tem pessoas, por exemplo, depois que eu descobri que teve até documentários sobre isso. Pessoas que se diziam famosas, que se diziam com riquezas. Aí essa pessoa era mais bem tratada quando ia nos lugares, a pessoa era mais bem recebida, podia entrar em festas, mas era tudo mentira, né? Aí você olha para essa situação e você lembra, caramba, imagina esse cara se comunicando na mesa mediúnica. Ele tem um prazer, ele sente prazer em enganar, ele sente prazer em iludir. E você acha que ele vai parar só porque desencarnou? Não para, não. Então ele não está fazendo de maldade, ele está fazendo porque ele acha uma grande brincadeira. E para ele tudo é brincadeira. E temos que compreender e respeitar. Já que você quer brincar assim, pode brincar, fica à vontade. Só que aqui a gente tem outros objetivos, a gente não vai confiar em qualquer tipo de brincadeira. E todos os objetivos têm que ser o bem máximo para toda a humanidade. O bem máximo para todos. Então, Zé, quando o espírito chega já falando assim, olha, eu vim falar uma coisa muito importante para tudo dar certo. Aí você já vê que não é uma comunicação confiável. Né? Geralmente, vira e mexe, está chegando o espírito falando isso na mesa. Né? Porque ele está falando quase igual a um de nós. Tipo, olha, eu tenho que vender uma pré-configuração, uma pré-informação, vender uma imagem. Aí ele vende a imagem e depois ele passa a mensagem. Não, mas o Espírito Superior não faz isso. Ele passa a mensagem e o conteúdo está lá. Segue quem quer. Não fica tentando vender, empurrar. Você nunca vai ver o Espírito Superior se comunicando. Por favor, gente, vocês têm que... Olha só, vocês têm que entender que eu sou superior. Em primeiro lugar, eu sou superior. Você tem que entender isso. Então, já reconhecendo que eu sou superior... Agora preste atenção, nunca um espírito superior vai se portar de maneira orgulhosa, vaidosa, como os artifícios que são implementados aqui na Terra. Temos que entender isso. Tem políticos que são exímios oradores, são oradores fantásticos. Ele bate uma conversa com um, bate uma conversa com outro, captura 2 frases. Quando tu vê, o cara sobe no palanque e usa as frases que você acabou de falar. Porque ele achou bonito. E ele usa com muito mais eloquência e com muito mais veemência do que você originalmente falou. Aí você fica assim, nossa senhora. Porque ele está só preocupado com o verbo. Ele está só preocupado com conduzir consciências. Se vai para o buraco ou não, ele não está preocupado. Agora, quem está do outro lado de cá tem que ter consciência que, por vezes, políticos vão se comunicar. Pessoas estão extremamente treinadas no hábito da fala, na coordenação do pensamento, que vai conduzir certas lógicas. Mas toma cuidado. Senão a pessoa quase que te convence, olha, Deus é perverso. Por quê? Porque a gente não aprendeu na vida em sociedade a conviver com as lógicas de Deus, com as lógicas do Cristo. A gente aprendeu a conviver com as lógicas malucas e perturbadas de toda a estrutura do ensino. Então a estrutura do ensino pode traçar 2 mentiras e acrescentar uma verdade e empurrar a goela abaixo e a gente engole as outras 2 mentiras. Porque tem um veludo de verdade. Né? Tem até uma piada sobre isso, né? Popularmente, né? Mas pode falar, Ana. Não,
vai de encontro com a sua vaidade, né? Se você então for vaidoso, você vai sempre ser enganado. De encarnado para encarnado, né? Não, e de desencarnado para encarnado. Então, mas nós não nos conhecemos. Esse é o perigo. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Nós não nos conhecemos. Ele sabe que nós somos passíveis de fascinação pela vaidade, passíveis de fascinação pelo orgulho, entendeu? E é óbvio que somos altamente prisioneiros dos fenômenos do egoísmo. Então, são mentes, às vezes, que já manipularam milhares e milhões de pessoas na Terra. Não foi 1 ou 2, não. É isso que a gente esquece por vezes. Por vezes que vai se comunicar, foram pessoas que ajudaram a produzir a Revolução Francesa. Não é um espírito qualquer que faz isso. Não é um espírito que chega ali num palanque, começa a falar um monte de coisa e consegue aglomerar uma multidão para invadir um lugar e sair matando todo mundo. Então são pessoas que possuem um poder da oratória, possuem um poder do convencimento. E não podemos nos enganar. São espíritos que sabem manipular o fluido universal que está ao derredor dele. Ele sabe manipular esses fluidos. Então ele sabe quase que fazer um processo de hipnose. E se a pessoa não tiver realmente focada... Não, peraí, qual é o foco? O foco é o Cristo. O foco é o bem para todos. O foco é servir chorando. O foco é servir empurrando todos para frente, principalmente se eu ficar para trás. Não fica um espírito focado nessas prerrogativas se não for um espírito superior. A maioria pula fora, porque nós pulamos. A gente gosta de pular fora. Epa, sacrifício desse porte eu não quero não. E a mesma coisa acontece com o desencarnado, ele não fica. E por vezes pode surgir na comunicação mediúnica, principalmente a psicofônica, espírito de altíssima envergadura intelectual. Muito mais inteligente do que nós. E é normal, Deus patrocina inteligências. Temos que entender isso, é patrocinado por Deus. Ah, mas ele usou para o mal. Mas quem patrocinou foi Deus, ele tem que se ver com Deus. Nós não temos que julgar isso. Nós temos que amá-lo como uma criatura divina que ele é. E exercer o máximo de bem. Ah, mas ele falou um monte de coisa, me deixou numa situação de constrangimento que eu não consigo convencê-lo. Mas quem disse que você está ali para convencer o espírito comunicante? Por vezes o tratamento que ele precisa é estar conversando conosco. As pessoas acreditam que em 2 conversas vai mudar o destino de alguém. Eu nunca vi isso acontecer fisicamente na Terra. Se a pessoa não está propensa para esse momento de transformação. Então, se o espírito não está, o cara está em busca de vingança. Ele acredita que a vingança é a única métrica da vida. Como é que você vai transformar com meia dúzia de conversa? Agora, com o constrangimento do amor, existem as cutucadas lá dentro, né? Todos nós somos suscetíveis ao impacto do amor. Agora, se essas doses têm que ser homeopáticas e durante muito tempo, o espírito vai ter que dar várias outras comunicações, ele vai estar ali homeopaticamente recebendo esse tratamento de amor e de carinho. Quem somos nós para julgar como conduzir isso? A espiritualidade superior é que sabe como conduzir isso. As nossas expectativas é que estão erradas. Por vezes a pessoa, não, quero que a pessoa que esteja lá conversando com o espírito desencarnado, ele dê 3, 4 palavras, fala que o sangue de Jesus tem poder, está tudo resolvido. Já viu essas pessoas que falam que o sangue de Jesus tem poder? Fico pensando assim, Jesus não tem sangue, cara. Isso só tem sentido, ele nem tem mais corpo físico, foi só aquela vez, não entendi porque as pessoas falam isso. Mas se você resgatar, isso tinha sentido para quem era do povo hebreu. Porque Paulo de Tarso prova para os hebreus, na carta aos hebreus, né? A gente vai estudar isso em algum momento, nas cartas de Paulo. Paulo prova aos hebreus que Jesus era o Deus conosco, porque ele fez um sacrifício de sangue máximo.
Mas aí a gente tem que conhecer a história do povo hebreu. Aí vamos lembrar lá que Abraão, lá em Abraão, né? Abraão, estou falando muito antes de Moisés. Lá em Abraão houve um sacrifício de sangue, né? Que ele dava um sacrifício de sangue para um responsável do templo. E da cultura hebraica, todas as vezes que tem algum possível representante de uma divindade que ninguém conhece, na nossa cultura ocidental, o que você faz? Você despreza. Na cultura hebraica, se você nunca ouviu falar dele, então porque esse Deus é muito escondido, ele é muito importante. Deve ser valorizado. Está entendendo? Então, o povo hebreu respeitava muito esse tipo de discípulo que vivia no templo e que fazia o chamado ritual de sangue. Esse discípulo ia lá no templo, ele mesmo se cortava e dava um pouco do sangue dele. E, no caso, Paulo, né, de Tarso, ele usa esse aspecto na carta aos Hebreus, né, para explicar, olha, quem fez o maior sacrifício de todos foi o Cristo. Ele fez um sacrifício de sangue máximo. Foi 100% o sangue do corpo. Mas no sentido, lógico, ideológico. E as pessoas começam a repetir isso de uma forma alucinada. Mas aí se alguém começar a se comunicar dizendo, olha, eu estou em contato com o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus tem poder, vai ter um monte de gente repetindo. Não, é verdade. Se o sangue é de Jesus, ele tem poder. Mas Jesus não tem mais corpo físico. Há mais de 2022 anos. Não tem. Do que vocês estão falando de sangue? Não tem mais sangue. O que tem uma consciência ali divina, altamente evoluída, um Cristo, Deus conosco. Ele é médium de Deus. Deus se manifesta através dele. Ele tem acesso ao fluido cósmico universal. Consegue manipular qualquer tipo de nível de matéria. Qualquer tipo de nível de matéria. Então, temos que entender que ele casou com a humanidade. Ele foi apresentado como noivo da humanidade. Ele se casou com a humanidade e não vai se separar. Não vai ter relações truncadas e vai se separar. Não, ele casou e ele vai ficar até o último de nós passarmos por uma condição superior de amor e sabedoria. Então a gente tem que ter essa consciência plena e focar esses pensamentos. Espera aí, eu tenho que pensar nisso na hora da reunião. Eu estou aqui em trabalho e missão junto com Cristo. Eu tenho que desempenhar meu pensamento focado nos objetivos e nas diretrizes do Cristo. E vai fluir tudo bem. Fique tranquilo. É assim que é o treinamento, que a gente vê aqui para a Terra. Mas a gente precisa focar nessa parte dos estudos, que é extremamente fundamental, para tirar todo esse enxame de vespeiro que fica na nossa consciência, desejando um monte de bobagem, né? No estudo do carnaval, eu peguei, só para finalizar, eu peguei uma fala do Arthur Valadares, que eu achei muito interessante quando ele faz o início da palestra dele sobre casa mental. O ponto que eu achei interessante quando ele fala assim, que fazer de Jesus não mais um visitante, e sim um morador, né, na nossa casa mental. Vai de encontro, né, Rosana? Não, com certeza, com certeza. Jesus precisa resplandecer e a gente precisa se apagar. Até Paulo falou isso várias vezes, vários outros falaram isso várias vezes, só que a gente ficou imaginando que era só com relação ao discurso externo. Também Paulo falou dessa forma, que ele tem que se comunicar com aquele povo que estava acostumado a utilizar esses termos. Exatamente, mas ficou uma mímica social. O sangue de Jesus tem poder. Aí as pessoas, mas peraí, não estou entendendo, por que está falando isso? Por que falou isso da comunicação? Aí a pessoa tem que conseguir compreender. A gente não pode se enganar, porque N classificações religiosas se comunicam católicos, ubandistas, protestantes, são espíritos, irmãos nossos em jornada. O que ele animava aqui na Terra de coerências, que ele acreditava ser mais justo do ponto de vista religioso, não tem problema nenhum. Ele vai se deparar com a consciência diante da verdade. Vai entender
não existe céu nem inferno. Vai entender que todos os paradigmas que ele tinha dúvida ou incerteza, ele vai ver a realidade. E aí ele vai repensar todos os valores que ele animou, né, durante a existência. E vai ver que nada disso que ele estudou em diversas situações, ele estava controlando ou reduzindo a capacidade dele de agir no bem. De amar, de perdoar, de ser tolerante. Não importa o apanhado filosófico ou as bases religiosas. Por isso que o Espiritismo colocou o Evangelho, segundo o Espiritismo, colocou o Evangelho os pontos-chaves. Os pontos-chaves da Boa Nova, que são o quê? O caractere que nós devemos ser, né? Aquele espírito, aquele modelo de espírito que nós devemos ser, né? Quando chegarmos na nossa última encarnação, que é um espírito bem-aventurado, feliz, cumprindo todas as funções e todas as leis divinas, em todos os momentos e em qualquer situação. É isso que é o convite do Cristo, né? E a Andréia, que é bem-aventurada, vê se consegue fazer a prece final agora, Andréia. A menina bem-aventurada aí. Ela está com dificuldade de ligar o microfone. Andréia, consegue? Daí devagar que você consegue. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Agora sim estamos te ouvindo. Pode fazer a prece. Graças a Jesus, queremos agradecer a oportunidade de nós possamos aproveitar, Senhor, essa mensagem de hoje e pôr em prática o que for necessário, Senhor, para a nossa melhora e a nossa evolução. Nós sabemos, Mestre, que não é fácil, mas nós já temos um compromisso contigo, que nós possamos nos esforçar cada vez mais para melhorar a cada dia. Quero pedir por todos os irmãos presentes, pedir para os irmãos que fazem parte desse grupo, que não pôde comparecer à reunião, que o Senhor, Mestre, é capaz de dar um remédio perfeito para cada um de nós, para a nossa melhora e para a nossa evolução. Muito obrigada, Mestre Jesus, por mais uma oportunidade. Com essa prece, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Muito obrigada. E vamos nós. O José marca aí, ó. Paramos aqui, ó. Sim, é uma atitude dos espíritas diante das mistificações. Falou, gente. Boa noite. Falou. Boa noite.